Olá, com as saudações de um ano novo de 2020 cheio de prosperidades. Nós saudamos o velho ano de 2019, sobretudo por causa de seus avanços no plano institucional, apesar de toda aquela reviravolta política e da ascensão do chamado fundamentalismo. É o caso, por exemplo, aqui das novas leis que começam a funcionar. Esta primeira, no dia 3 de janeiro, que é esta nova lei que criou o crime de abuso da autoridade e também a lei que criou o juiz de garantias. E isso se juntando àquelas decisões do Supremo Tribunal Federal, que acabou com aquele abuso das prisões depois de condenação em segunda instância. Isto representa, na verdade, um grande avanço. Por quê? Porque é a afirmação das instituições contra aqueles elementos estranhos que tinham sucedido ao longo dos últimos 5 anos, sobretudo com relação às ações da Lava Jato e toda aquela cobertura que tinha aquela operação nos meios de comunicação e também em alguns setores políticos e econômicos. É verdade, muitos arreganhos de dentes e ameaças daqueles setores poderosos que sustentavam essas ações abertamente ilegítimas e ilegais. Não obstante, as instituições se afirmaram, tanto as instituições políticas, parlamentares e jurídicas naquele plano maior dos tribunais superiores. E o resultado é isso daqui, é que vai realmente entrar em vigor não só a lei de abuso de autoridade, como também esta nova lei de garantias, do juiz de garantias. Aqui a gente vê nesta matéria da Folha de São Paulo que a troca de mensagens do juiz Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato, orientando a Procuradoria a juntar documentos e indicou provas contra réus, além de determinar a ordem das fases da investigação. Então houve a aprovação da lei e a derrubada dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, que aliviava a norma, foram vistas como um recado para a Lava Jato. Houve protesto das associações de magistrados, policiais e membros do Ministério Público que ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo. Agora, que condutas são consideradas abuso de autoridade segundo a nova lei e de acordo com essa matéria da Folha? Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado sem que antes a pessoa tenha sido intimada a comparecer em juízo. Invadir ou adentrar imóvel sem a autorização de seu ocupante, sem que haja determinação judicial e fora das condições já previstas em lei. Grampear, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Divulgar gravação ou trecho sem relação com a prova que se pretenda produzir. Mandar prender em manifesta desconformidade com a lei ou deixar de soltar ou substituir prisão preventiva por medida cautelar quanto a lei permitir. Violar prerrogativas dos advogados assegurados em lei, continuar interrogando o suspeito que tenha decidido permanecer calado ou que tenha solicitado a assistência de um advogado.
Então isso tudo era contra aquelas ações da Lava Jato que todos nós conhecíamos, a imprensa inclusive, mas que acobertava pelo fato puro e simples de sustentar uma operação abertamente ilegal que se levantava contra o poder, sobretudo o poder judiciário. Então, e os tipos de punições previstas? Medidas administrativas, perda ou afastamento do cargo de procurador e de juiz, cíveis, indenização e penais, penas restritivas de direitos. Quase todos os delitos previstos têm pena de detenção, ou seja, o regime inicial será aberto ou semiaberto. A exceção é para o artigo 10, que prevê 2 a 4 anos de reclusão para quem realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Então essa nova lei entra em vigor no dia 3 agora de janeiro. A de juiz de garantias deverá demorar mais um pouco, entrará no dia 23, e é possível até que o Supremo estenda aquela vigência da lei em função de questões burocráticas, porque algumas comarcas não terão condições de aplicá-la de imediato. Mas não deixa de constituir um avanço em termos jurídicos, políticos e também institucionais. Daí porque nós saudamos este 2020 como um novo ano que se abre